No vídeo de hoje eu vou te dar 7 dicas para que você não sofra mais quando você tiver que estudar uma língua que você simplesmente não gosta. No mundo existem pessoas como eu que gostam de aprender línguas pelo simples prazer de aprender. Mas para o resto, para as pessoas normais, por assim dizer, sejamos sinceros, aprender uma língua é uma coisa que se faz, em geral, por obrigação, por necessidade, e não por satisfação pessoal ou por prazer. E as circunstâncias da vida frequentemente obrigam a gente a aprender uma língua que a gente simplesmente não gosta, não está afim, pela qual a gente não tem simpatia ou afinidade. E aí, o processo de aprendizado de uma língua, que já é uma coisa que demanda bastante esforço, disciplina e empenho, acaba se transformando praticamente numa tortura. Mas existem formas de amenizar todo esse sofrimento e evitar que o aprendizado se transforme num martírio. As dicas que eu vou te passar hoje funcionam para qualquer idioma que você esteja estudando, apesar de que algumas são mais fáceis de praticar em um idioma do que em outros. Não reparem se eu der mais exemplos de inglês, porque é o que eu dou aula, é o meu trabalho, mas, sério, vale para qualquer língua que você estiver estudando. Mas alguma delas vai ser útil para você, eu tenho certeza. Vamos lá? Dica número 1. Tenha bem claro na sua cabeça quais são as suas reais necessidades. Pode parecer uma coisa muito simples, muito básica, gente, mas vocês não têm ideia da quantidade de pessoas que não para pensar nisso. Devido ao nosso histórico de ensino de língua estrangeira na escola e fora dela também, hoje em dia a gente fala bastante em desenvolver as 4 competências em uma língua estrangeira: a fala, a escrita, a compreensão auditiva e a leitura, tudo junto. Só que, vamos falar a verdade? Nem todo mundo precisa desenvolver todas essas habilidades. É importante que você pense e analise exatamente quais habilidades você precisa desenvolver e o que você pretende fazer com essas habilidades. Por exemplo, se você quer aprender inglês para ler artigos científicos para sua graduação, para sua pós, para sua carreira, então talvez não faça muito sentido você passar várias lições aprendendo como falar sobre a mobília da casa ou discutindo sobre os seus hobbies e interesses particulares. O seu interesse é não passar perrengue numa viagem internacional puramente turística. Você não vai precisar trabalhar com ninguém, não vai alugar nada disso? Bom, então talvez não faça sentido você ficar treinando tanto a escrita, e sim a fala, a escuta e a leitura. Faça o mínimo possível. Isso não é vergonha. O nosso tempo é limitado, os nossos recursos são limitados e só você sabe onde seu calo aperta. Dica número 2. Não confunda a língua e os falantes dessa língua com as decisões que os governantes desses falantes fazem. Eu já ouvi gente assim se debatendo num conflito sobre aprender inglês, por exemplo, ou francês, porque são as línguas do imperialismo, as línguas dos colonizadores, mas, para um instantinho e pensa. O português também é língua de colonizador, não é? Pergunta aqui para os povos indígenas brasileiros. E, nessa mesma linha, faz sentido um estrangeiro se recusar a aprender português brasileiro, ficar com raiva dessa língua porque os brasileiros elegeram tal presidente nas eleições? Será que todos os brasileiros concordam com esse presidente, com as decisões desse presidente? Eu acho que se tem uma coisa que todo mundo aqui vai concordar é que muitas vezes os políticos não nos representam. Além do mais, não aprender inglês, por exemplo, porque o inglês é a língua do império, não vai fazer com que os países que falam inglês sejam menos imperialistas, mas vai limitar bastante as suas fontes de informação e o alcance que a sua voz pode ter no mundo. A língua não é só do país onde elas se originaram, é de todo mundo que aprende aquela língua. Dica número 3. Use a diversidade linguística a seu favor. É claro, se você pretende fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, faz sentido que você aprenda inglês americano. Se você trabalha numa empresa da Espanha, vai lidar com empregados, chefes, clientes da Espanha, faz sentido que você aprenda o espanhol da Espanha. Mas se você não tem nenhuma situação desse tipo e você está achando, por exemplo, que o espanhol da Espanha é muito difícil de entender, por que você não tenta então focar no espanhol falado no México ou no Peru? Se você acha o jeito que os norte-americanos falam muito feioso, com aqueles R's bem retroflexos, aquela ressonância meio nasal, por que você não tenta, por exemplo, aprender o inglês britânico ou o australiano? E olha, se você fizer isso, não fica neurótico pensando, mas tem expressões idiomáticas, mas tem gírias. Não, isso vem naturalmente depois. Se você está com problema, com dificuldade para começar, para pegar o básico da língua, definitivamente você não deveria estar pensando, mas aí os americanos vão usar uma gíria que eu não vou entender. Calma, tudo a seu tempo.
Pega uma boa base e a base que você tem, independente da variedade daquela língua que você tiver, vai acabar ajudando você a entender outras variedades. Afinal de contas, é só pensar no português. A gente fala, ou eu pelo menos falo, português brasileiro. Ué, e mesmo assim eu consigo entender o português falado em Portugal. Ou talvez não falado, mas escrito. Mas vocês entenderam o meu ponto. Dica número 4. Busque materiais diferentes. Ainda na linha do que a gente falou sobre variação linguística agora há pouco. Você não precisa ficar estudando, falando sobre ação de graças, sobre Halloween, sobre 4 de julho, sobre família real britânica para aprender inglês. Por exemplo, se você tem interesse em história africana, sobre diáspora africana, você pode usar textos, autores que falam sobre as culturas africanas, a história da África, para aprender inglês. Acredite, tem muito material diferentão por aí que vale a pena você conferir. Se você precisa aprender alemão porque você vai acompanhar a sua parceira que vai trabalhar na Alemanha, por exemplo, mas você não tem muita simpatia pela cultura e pelos locais. Tudo bem, a Alemanha tem uma grande proporção de imigrantes de origem turca. Já pensou, por exemplo, em procurar youtubers ou autores de origem turca morando na Alemanha que falam sobre as experiências deles? Acredite, sair um pouco da casinha vale muito a pena. Dica número 5. Entenda de onde vem o seu trauma, esse seu pouco apreço, e tente relativizar um pouquinho esse seu pensamento. Por exemplo, será que o seu trauma é mesmo com o francês ou é porque você teve um professor de francês muito chato que foi grosseiro com você em algum momento? Bom, nem todos os professores de francês vão ser assim. Concordar com aquele professor e agir da mesma forma que ele. Será que é o italiano mesmo que te dá asco? Ou será que você está fazendo essa associação com o seu antigo chefe sem educação que era italiano e que você não suportava? Tenha em mente que nem sempre dá para a gente generalizar a partir das nossas experiências pessoais. E tenha em mente também que a gente costuma não gostar daquilo que a gente não entende. Então, se você está tendo dificuldade, pergunte, peça ajuda. Se você estiver sendo acompanhado por um professor, pede para o professor explicar aquilo de uma outra forma, talvez com uma outra abordagem você entenda aquilo melhor. Se você está acompanhando um curso online ou seguindo uma gramática por conta própria, tudo bem, tente procurar explicações alternativas, outras formas de explicar aquele mesmo conteúdo que te deixou com dúvida. E, aliás, dica número 5. Tenha em mente que esse desgosto todo tende a melhorar com o tempo. Se a gente costuma ter ranço daquilo que a gente não entende e tem dificuldade, conforme você for ganhando mais segurança nessa língua estrangeira, aprendendo melhor como navegar esse mundo, existem grandes chances de você começar a pensar que aquela língua estrangeira que você tanto detestava talvez não seja assim tão ruim no final das contas. Além do mais, no processo de aprendizado, você provavelmente vai ter contato com filmes, músicas, autores, ideias que você não conhecia e que talvez você goste. Conhecer pessoas que você nunca imaginou que pudesse conhecer e que você vai gostar. As chances de que nesse processo todo de aprendizado de uma língua estrangeira você não encontre nada, absolutamente nada, nem ninguém que te agrade, são bem baixas. Ainda bem. Mas se você já fez tudo isso e ainda não está dando para você, dica número 7. Saiba a hora de parar. Como eu disse, só você sabe onde seu calo aperta. Pese o custo e o benefício e veja se continuar estudando essa língua realmente faz sentido para você. Talvez o esforço e o empenho que você tem que dedicar para aprender aquela língua estrangeira sejam muito maiores e mais pesados do que o esforço e o empenho que você vai ter que usar para lidar com as situações e com as limitações que não saber aquela língua estrangeira vão ocasionar na sua vida. E tá tudo bem. Eu lembro, por exemplo, de uma aluna minha, eu dava aula numa universidade, todos os funcionários tinham acesso àquelas aulas de graça e ela sentiu que ela tinha que aproveitar a oportunidade, ela se esforçava. Ela não gostava de inglês, ela não gostava de música em inglês, nada disso. Não era o barato dela, realmente, mas ela sentiu que ela tinha que aproveitar a oportunidade. Só que, além da grande dificuldade de não ter simpatia pela língua, ela foi aos poucos se dando conta de que ela estava prestes a se aposentar. Ela não ia usar aquilo no trabalho, sequer era ela que lidava com intercambistas, professores visitantes. Ela não tinha que lidar, sei lá, usar software em inglês, ler coisas em inglês. Não fazia sentido na vida dela. Depois de uma conversa, a gente chegou à conclusão de que o melhor para ela era parar. Ela abandonou o inglês, se matriculou na aula de dança, e garanto que ela ficou muito mais leve com isso. É você quem tem que decidir o que é melhor para sua vida, e ninguém deveria te julgar por isso. Tenho certeza que pelo menos uma ou duas dessas dicas vão ser úteis para você.
Comenta aqui, por favor, se você já colocava alguma dessas dicas em prática, e se não tiver nada para comentar, tudo bem, escreve tarantela aqui nos comentários, porque aí vai deixar as pessoas confusas e eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final. Muito obrigado por ver até aqui e até a próxima!